Oi pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Sou Otávio Reis, mais uma vez nesse simpósio de ciência lilarial. Hoje a gente vai falar um pouco, desse contexto de crise, e aí como é que você pode lidar com esse contexto de crise, tanto individualmente quanto em família. Isso é muito importante. Quais são os conceitos que a gente trabalha que estariam ligados assim e que poderiam impactar de maneira positiva ou negativa o contexto atual? Então, primeira coisa, vamos contextualizar a crise. Né? Nós estamos num momento aí que estamos tendo uma pandemia, né? As pessoas já estão fechadas em casa, isso está criando um clima ruim nas pessoas, né? Elas se sentindo ou isoladas demais, aquelas que estão sozinhas, ou aquelas que estão em família, às vezes tendo que lidar com as crianças o dia inteiro. Isso cria uma certa tensão no ar. Tem casais aí brigando muito, né? Porque antes se encontravam só à noite ou final de semana e agora passam o dia inteiro juntos. E dentro desse contexto de estar fechado dentro de casa, existe o medo, né, da pandemia. Esse medo também vulnerabiliza essas pessoas emocionalmente. E, além disso, a preocupação que vem tomando cada vez mais espaço aí, a preocupação financeira, né, de uma crise econômica que poderia estar acontecendo, né, consequente a essa pandemia, já que está tudo fechado, não tem movimento quase nenhum de dinheiro circulando, né, então os impostos diminuem, as empresas ganham menos e a gente vai entrando numa fase de recessão. Então, como que a gente pode lidar com tudo isso, né? A gente vai falar isso principalmente do ponto de vista de um casal. Mas antes de ser casal, nós somos indivíduos. Né? E como indivíduos, como que a gente pode lidar com esse tipo de situação? Porque a sua projeção no seu relacionamento, ela é uma consequência da sua projeção com você mesmo. Então, o primeiro ponto é, como é que você está encarando essa situação? Né? Antes da gente pensar na sua esposa, no seu esposo, na família, como que você está encarando essa situação de pandemia. Então, a primeira coisa a se saber é que cada um de nós tem uma centelha divina dentro de si. Cada um de nós é co-criador da realidade. Aquilo que você pensa com intensidade, coloca emoção, você manifesta ali na sua realidade. Você co-cria a sua realidade. Então, esse contexto de crise, ele se aplica a todo mundo? Não, gente. Ele se aplica às pessoas que estarão vibrando essa frequência de escassez. Então, a crise econômica, ela só vai afetar aqueles que estiverem vibrando a frequência da crise econômica, aqueles que estiverem na frequência da escassez. Quanto mais a pessoa assiste o jornal, quanto mais medo ela sente, quanto mais pânico ela tem da crise que está chegando, quanto mais ela vibra essa frequência, né, de estar submissa a essa realidade, mais ela permite que essa realidade tome força sobre ela, mais ela alimenta essa frequência. Então, o ser humano, onde ele foca, ele tem um poder criador. Onde ele focar o olhar dele ali, a maneira dele olhar para aquilo que ele está olhando, determina a frequência que ele está gerando dentro com relação àquela questão. Então, por exemplo, você pode olhar para uma situação e ali aquela situação ser para você um grande problema. E quando você olhar para aquilo como um grande problema, você está alimentando este problema dentro dessa situação. Vai ficar cada vez maior. Ou você pode olhar para essa mesma situação e focar numa solução, focar no que tem de positivo. E aí você consegue trabalhar essa situação e alimentar a frequência do campo vibratório de solução, de coisas positivas. A gente está no mundo da dualidade, né? Dualidade, tudo tem duas polaridades. Então o que acontece? Quando surge qualquer coisa, ela surge com o seu oposto. A gente tem a luz, existe a ausência da luz, que é a sombra, a escuridão, né? A gente tem o bem, tem o contrário do bem, que é o mal. Quando surge qualquer coisa, surge o seu oposto. Então, a mesma forma, gente, como a gente lida com qualquer situação. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Prosperidade. Existe a prosperidade, existe a escassez, né? Então, são duas polaridades de uma mesma coisa. Então, quando você olha para essa questão do contexto atual, financeiramente, ou você estará vibrando prosperidade, ou você estará vibrando escassez. Se você estiver vibrando escassez, esse contexto de crise
ele vai pegar você, porque você vai entrar na vibração da crise, da perda, da escassez. Se você estiver vibrando prosperidade, mesmo com esse contexto todo girando ao seu redor e parecendo que não tem saída para muitas pessoas, para você a coisa vai acontecer de maneira diferente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, né? Como indivíduos, aquilo que você está vibrando. E para a sua família? Gente, você, a sua esposa ou esposo, né? Vocês dois são um casal, tem a energia um conectado com o outro ali. E um pode modular o outro positivamente, ou pode frear e estagnar aquele relacionamento. Então, a maneira com que vocês estão lidando com a situação, né, um pode puxar o outro para cima, ou pode puxar o outro para baixo. Só que nunca é um que puxa para cima ou para baixo na realidade. É você que permite que o outro faça aquilo com você. Então, a primeira coisa é se olhar nesse contexto de crise. Está em casa, um casal, um está olhando para o outro, né? Estão com incômodos. Por que não aproveitar esse momento para trabalhar esses incômodos buscando soluções e não pensando que a coisa está ficando cada vez pior? Por quê? Porque senão você se vulnerabiliza também na relação de casal, dentro do contexto ali, emocionalmente. E se você fica emocionalmente abalado, o que acontece? A parte emocional começa a oscilar, né? Você terá tendência a olhar o mundo de uma maneira mais negativa. E o que é importante, gente? O importante é você, para sair da crise, para que ela não te toque, estar vibrando algo positivo. Então, se dentro de casa os relacionamentos estão puxando para baixo, estão tendo muito atrito, não estão se acertando, isso faz com que o seu emocional comece a oscilar muito. Essa oscilação emocional faz você perder também clareza mental. Então, a sua análise da realidade ela fica um pouco perdida ali. E aí, dentro dessa situação toda, o que acontece? Você já não está legal por dentro, a clareza mental já foi perdida, então você verá o mundo, né, através dos seus olhos emocionais. Quer dizer que você pode estar olhando para uma mesma cena, se o seu emocional estiver muito para baixo, você sempre terá tendência a analisar essa cena de maneira negativa. Se o seu emocional estiver muito legal para cima, frequências mais aceleradas, você terá tendência de analisar a situação de maneira positiva. Se estiver vibrando positivo, analisará positivo. Se estiver vibrando negativo, analisará negativo. Né? Por isso que você vê aquela pessoa que às vezes está apaixonada, ela vai no trabalho, as coisas podem até dar errado lá, mas ela não está nem aí. Parece que ela viu o passarinho verde, ela está muito feliz. E já tem a outra que está para baixo, está com tudo ruim, qualquer coisinha deixa ela muito mal. Por quê? Até a análise que ela faz das pessoas, dos relacionamentos, ela acha que estão contra ela, que não gostam dela, né? Ela fica para baixo e ela perde as oportunidades, né? Nesse sentido. Então, dentro de casa, o casal, nesse momento que está vivendo, não adianta ficar brigando, não adianta um ficar culpando o outro, que isso vai vulnerabilizar vocês emocionalmente e vai vulnerabilizar vocês também em termos vibratórios para aquilo que vocês vão atrair para a vida de vocês. Porque se vocês estiverem vulnerabilizados emocionalmente, vocês vão vibrar frequências mais densas, vão perder a clareza mental e vão começar a atrair situações que não sejam positivas para vocês. Existe uma lei aí nos campos quânticos que é o seguinte: o mundo te tratará da maneira com que você se trata. Em outras palavras, você gera uma frequência interna vibratória. E essa frequência você projeta no mundo e atrai eventos, oportunidades e contextos e pessoas de acordo com essa frequência que você está gerando internamente. Então, se você olha para o que está acontecendo agora na pandemia e você se sente vítima da situação, ou medo, né, qualquer coisa que sejam frequências mais baixas, o que acontece? Você vai começar a gerar uma frequência de vítima. E isso vai projetar na sua realidade, na cocriação da sua realidade, vai se manifestar de uma maneira que você vai atrair situações para a sua vida para que você seja vitimizado, porque você se trata como vítima. Entende?
Agora, se por outro lado, você olha para esse contexto de quarentena, de um casal, por exemplo, em casa, vocês aproveitam o tempo que vocês têm juntos para passar mais tempo um com o outro, para tentar se acertar, para cuidar do outro, para puxar para cima. O tempo livre todo que tem dentro de casa, ao invés de ficar só à toa no sofá olhando para a cara do outro, criar várias atitudes construtivas durante o dia. Né? A sua mente está focada em coisas construtivas, em movimento. Vida é movimento, prosperidade é movimento, é preciso movimento. Então, mas eu estou dentro de casa, não importa, você pode movimentar e muito dentro de casa. Você pode fazer exercício físico. Né? Não tem academia, faz exercício funcional, procura no Google, né? No YouTube. Você pode estudar uma série de coisas, você pode ler, você pode ver vídeos construtivos, você pode aprender muito nesse tempo que você está livre em casa. E aí você começa a criar uma frequência vibratória de movimento dentro da sua casa. E esse movimento trazendo conhecimento, trazendo coisas para melhoria da sua saúde com exercício físico, melhoria do seu conhecimento, você ir se trabalhando e a pessoa que está ali com você, parceiro, parceira, está aí se trabalhando também. E isso cria um movimento interno dentro de casa. Né? E você está se tratando como alguém que está se construindo, está se movimentando. Você está se construindo internamente, como indivíduo, e está se construindo também como casal ali dentro da sua casa. Né? E essa construção vai fortalecendo, né, essa dualidade de um modulando o outro, puxando para cima, trocando conhecimento. Cria-se uma dinâmica muito construtiva. Quando acabar a pandemia, você vai ver que independentemente do contexto que o país estiver passando, se você tiver gerado muito movimento, muita coisa boa, positiva dentro da sua casa, aquilo vai se espelhar na sua vida fora. Vão aparecer oportunidades que você não esperava, vão aparecer coisas boas, porque movimento interno traz movimento externo. Entendem? Construir-se internamente reflete na sua vida como uma construção externa. E o pensamento direcionado, né, aquilo que você pensa, como você se sente, como você se trata, também determina o que vai acontecer. Então é um momento, a pandemia pode ser vista como um grande momento de crise, de tudo horrível, de medo, né? E isso vai fazer com que essas pessoas saiam desse momento de pandemia numa situação pior do que entraram, além de vulnerabilizarem emocionalmente o sistema imunológico e correr um risco também, né, de adoecer. Ou essa pandemia pode ser um grande momento de reflexão, de construção, né, de movimento. E tudo isso que for construído ali no seu laboratório, que é a sua casa, dentro de você também, você representa a sua casa. Então, primeiro internamente você mesmo, depois dentro da sua casa, é o que vai se projetar para o mundo. Então, primeiro você se trabalha. A frequência que você gera internamente, ela reflete na sua casa. Depois, aquilo que a sua casa reflete o seu interior, você e a sua casa refletem aquilo no mundo lá fora. E a importância disso para um casal. Gente, a harmonia de um casal é extremamente importante. Um relacionamento ele pode acabar com a sua vida, ou ele pode fazer a sua vida ser muito construtiva. Depende de como você lida com esse relacionamento. Depende de como você encara a vida. Então não é momento para você ficar cobrando do outro. Cuida de você, se posiciona você, melhora você. Ao se melhorar, o outro vê o espelho em você e se ele estiver disposto, ele vai querer melhorar também. Quando você cobra do outro fazer alguma coisa, a sensação que ele vai ter vai ser de: meu parceiro ou parceira não me aceita como eu sou. Então ele vai sentir uma frequência de rejeição. E ele vai reagir rejeitando. Então a rejeição só vai trazer mais rejeição. Então não adianta nada, você tem que isso, você tem que aquilo. São frases que não vão adiantar nada nesse momento. Porque quanto mais você diz você tem que, você está dizendo eu não te aceito como você é. Entende? Essas são as mensagens de gatilhos mentais que a sua mente está captando. E quando você pensa, o outro não me aceita, não me aceita, não me aceita, você passa a não aceitá-lo também. É difícil a pessoa ter uma consciência do não importa. Não importa se essa outra pessoa não me aceita, está tudo bem, eu acolho assim mesmo. Então, o olhar dentro de casa, primeiro você olha para você e você tenta movimentar, trabalhar, se construir, né? E a outra pessoa que está com você, primeiro você aprende a aceitá-la como ela é. Se você não consegue aceitá-la do jeito que ela é,
não tem como você querer que ela te aceite. E como que é um casal viver se um não aceita o outro? Como que é um casal viver se um rejeita o outro? Se um quer que o outro mude o tempo inteiro, fica essa troca de rejeições. Esse casal está fadado ao fracasso, porque não existe uma troca construtiva, né, positiva, um fluxo de dar e receber um pelo outro, acolhendo o outro como ele é e se construindo juntos. Então, primeiro olha para você. Como que você está se sentindo com você mesmo? A partir daí, se você já não está bem com você, dificilmente você estará bem no seu casal, dificilmente você estará bem na sua vida lá fora. Agora, se você já está legal com você, como que você projeta essa parte boa sua no seu relacionamento? Respeitando a individualidade de cada um, o quadrado de cada um, né? Aquela pessoa no quadrado dela podendo ser quem ela é, você no seu quadrado podendo ser quem você é, e os dois se amando, se aceitando como são. É preciso muita honestidade para trabalhar o que nós chamamos de frequência do namoro, quando um casal começa a modular um ao outro de maneira positiva. Eles entrelaçam as energias e vão se modulando. E é preciso muita honestidade de um para com o outro, mas essa honestidade de um para com o outro, ela só existe, né? Porque essa honestidade ela é necessária por quê? Para que algo seja verdadeiro, para que vibre verdade. Mas essa honestidade, ela somente existe se você for primeiramente honesto com você mesmo. Se você for verdadeiro com você mesmo. Se você respeitar profundamente a sua essência. Porque se você não respeita nem a você mesmo, como é que você vai respeitar o outro? Se você se desrespeita, se fere, se agride, você vai acabar desrespeitando, ferindo e agredindo ao outro. Então, no primeiro instante eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo? O que a minha essência pede? O que é essencial para mim? Como eu posso ser eu mesmo? Para ser feliz, você precisa primeiramente poder ser você mesmo. E ao mesmo tempo você olhar para o seu parceiro e para a sua parceira e falar qual que é a essência dessa pessoa? Eu permito que ela possa ser ela mesma? Eu respeito a essência dessa pessoa para que ela possa vibrar no seu padrão original e que a gente possa se somar vibrando em verdade? Ou não? Ou eu quero moldá-la do jeito que eu quero que ela seja, né? Então, eu estou ferindo a integridade daquela pessoa, desrespeitando a essência daquela pessoa. Essa base estando sólida, né, resolvida, vocês podem se construir e passar a observar o padrão vibratório mental. Como que esse casal pensa? Como que ele enxerga o mundo? Vocês se enxergam como duas pessoas que podem se trabalhar para melhorar cada vez mais? E que essa conexão de vocês possa se tornar cada vez mais forte? Ou vocês estão frustrados, olhando para o mundo como um peso, olhando para a vida como uma realidade pesada que se abate sobre vocês, como se vocês não tivessem poder nenhum sobre essa realidade? Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque o primeiro fator para você conseguir co-criar, modificar, transformar a sua realidade é saber que você é capaz de modificá-la. Porque se no seu subconsciente você já determinou que a realidade se sobrepõe a você, você anula toda a sua força de transformação da sua vida. Agora, se no seu subconsciente você se vê como um grande transformador e construtor consciente da sua realidade, você aumenta o seu potencial de construir e modificar a sua vida, de alterar a sua vida para que você possa atingir os seus objetivos. Isso é muito importante, gente. E saber os papéis também de cada um, nesse momento de que está a família inteira. Porque agora as crianças, por exemplo, estão tendo muita aula via computador. E aí os pais se sentem na obrigação, às vezes, de substituírem o professor, porque a criança está com dificuldade. Às vezes a criança está com dificuldade, você acha que a dificuldade é porque ela não sabia ter aula no computador. Quando a família toda está em casa, as crianças espelham muito o equilíbrio dos pais. O desbalanceamento de uma criança ele sempre é reflexo do desbalanceamento dos pais ali naquela casa. Primeira coisa. A segunda coisa é cada um saber o seu lugar. Pai é pai, mãe é mãe e professor é professor. Você pode até auxiliar o seu filho na tarefa da escola, mas o professor é que é o professor dele, não é você. Você não tem que saber aquela matéria. Você não tem obrigação, entende? Se cobre menos. O seu papel é de mãe, por exemplo, ou de pai, que é apoiar o seu filho no estudo. O estudo é dele com o professor.
você apoia, serve de apoio, acredita no potencial dele. E se você demonstra também que você não acredita no potencial dele, você o enfraquece dentro da força que ele tem ali na família. E assim também é para marido e mulher. Quando um critica muito ao outro, você enfraquece o outro aos seus olhos, dentro daquilo que era importante para você. E aquilo acaba enfraquecendo também os seus filhos, se vocês têm filhos. Então, neste contexto de crise externa, não permita que a crise externa se torne uma crise interna na sua casa. E não permita que a crise interna da sua casa se torne uma crise sua interna. É uma escolha do que fazer nesse contexto. Se você olhar para essa crise como uma crise externa e pensar, ok, isso não me pertence, eu vou movimentar a minha vida, eu vou me construir, eu vou movimentar o meu casal, eu vou me construir, eu vou movimentar minha casa, a minha família, nós vamos nos construir e vamos buscar oportunidades, vamos trabalhar para buscar soluções, vamos focar no positivo, vamos trabalhar o nosso equilíbrio emocional. Vocês saem dessa situação muito mais fortalecidos. Então, algumas dicas, pessoal. Trabalhem em casa a parte física. Isso é muito importante para manter o equilíbrio emocional e para trazer clareza mental, além de ser importante para a saúde. Façam exercícios físicos, façam funcional, né? Pesquisem no YouTube, no Google. Cuidem da alimentação. Não é porque está em casa o dia inteiro que vai comer porcaria o dia inteiro. Tentem ter uma alimentação correta, saudável. Respeitem o quadrado de cada um na casa. Cuida daquilo que é seu, respeitando o espaço do outro, já que está todo mundo confinado no mesmo espaço. Aquela pessoa que está ali lendo agora no canto dela, né? Não é momento para chegar cobrando. Cada um precisa do seu espaço, do seu tempo. Respeita o espaço do outro, respeita o quadrado do outro. Respeitem os papéis. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho e professor é professor. Né? Cada um deve estar no seu quadrado e no seu papel. Também não pode deixar o filho achar que ele é o rei da casa, porque isso inverte os papéis e você acaba enfraquecendo o seu filho, né? Quando ele acha que ele é que comanda tudo. Na verdade, tem uma hierarquia dos pais na casa. O filho vem depois, ele é o menor, né? Ele precisa receber, sim, muito amor, muito carinho, mas receber também limites, senão ele se desbalanceia. Dentro dessa base, se você vibra tudo positivamente, está se construindo e cria movimento na sua vida, você não entra em sintonia com essa questão da crise econômica aí fora. Então, é sempre pensar que se existe algum contexto que você está vivendo dentro desse contexto, é porque de alguma forma você está sintonizando esse contexto. E se está sintonizando esse contexto, é porque algo dentro de você está na mesma frequência disso que está acontecendo fora. Como que você faz então? Você muda a frequência. Você passa a vibrar algo diferente. Se você estava no contexto da escassez, da crise econômica, você entra em sintonia com aquilo e a coisa começa a piorar. Muda a frequência. Movimenta, trabalho positivo, construa-se, construa o casal, cuida da sua casa, cuida de você. Você vai saindo daquela frequência negativa e entra numa frequência positiva de construção. Sai da frequência da escassez, entra numa frequência de abundância. Aí você sai daquela sintonia da crise que está fora. Ela passa a não conectar mais com você, porque a sua vida vai sintonizar outras coisas. A escolha, pessoal, é de cada um. Primeiro, a escolha é sua. Você escolheu o trabalho que você tem, a vida que você tem, a esposa ou esposo que você tem, né? Você escolheu. Se algo não está legal, que não tem jeito, trabalhe para mudar isso daí. Mas você escolhe se esse contexto que estamos vivendo atualmente é um contexto de crise, de estagnação, de dor, ou se é um contexto de construção, de transformação, né, de algo positivo. A escolha é de cada um. Basta ter o pensamento coerente com o sentimento e com as atitudes. Pensar positivo como se já tivesse realizado aquilo que acredita. Sentir algo bom quando pensa naquilo com intensidade e ter atitudes coerentes com o objetivo que se deseja atingir. É isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço.